congregação, não. O Consolador, o próprio Deus vai estar dentro de você, porque Ele quer ter uma comunhão mais profunda. Não é na viração do dia, não é perto, é dentro da tua vida. Ai, calacé. Ele quer estar dentro, Ele quer ter comunhão, Ele quer falar contigo pela manhã, pela tarde, pela noite. Acabou isso de viração do dia. Agora é todo momento, basta nós procurar. João capítulo 4, versículo 25, que nos diz assim: a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Mais uma vez, Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno amado Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Pai querido, Pai amado, venha falar aos nossos corações através desta mensagem, meu Deus. Estou aqui na Tua dispensação, Pai. Venha com o alimento dos altos céus, com o banquete, meu Deus, com o rodízio dos altos céus, o banquete para os nossos corações, ó Pai. Oh, nós pedimos a Ti, meu Deus, fala mesmo, pois o Teu servo ouve. Amém, meus queridos irmãos e irmãs, podem sentar. Isso, pode aplaudir ao nosso querido Jesus. Meus queridos irmãos, orando a Deus, eu pedia para um tema para esta noite, que sabemos da responsabilidade de ministrar a palavra de Deus e de trazer um alimento diretamente de Deus para os corações da igreja. E o Senhor trazia o tema ao meu coração: Ele não está longe. Nós vemos, meus queridos irmãos, em diversas passagens da Bíblia, e talvez uma muito forte, que Davi, ele faz uma oração dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? E esta mesma oração de Davi foram as palavras de Jesus, quando Jesus estava lá na cruz do Calvário. Jesus, o que ele temia, alguns vão dizer, Jesus, ele temia a morte. Jesus, ele temia a morte, e ali esse era o desespero dele. Meu Deus, por que me desamparou? A morte está chegando para mim. Só que Jesus, ele não temia a morte física, não. Jesus, meus irmãos, ele temia a morte espiritual. Morte do original significa separação. A morte física nós conhecemos. Quantos familiares nossos que já partiram? A morte eterna nós vemos na Bíblia Sagrada. Aqueles que o nome não estiver escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Agora a morte espiritual é a morte que Adão e Eva sofreram lá no Jardim do Éden, que foram separados de Deus. Foi uma morte espiritual. No primeiro momento eles não morreram fisicamente, mas tiveram a morte espiritual, a separação de Deus. Aquele Deus que vinha todos os dias na viração do dia, na hora que estava aquela brisa da tarde, aquele entardecer gostoso, Deus vinha conversar com Adão, mas depois que Adão e Eva pecam, estava rompida a aliança, estava rompido o contato, a comunhão, tiveram a separação de Deus, e ali aconteceu a morte espiritual. Era isso que Jesus temia, a separação do Deus Pai. Jesus não temia a morte física, mas ele temia estar longe do Deus Pai. E por que Jesus sentiu isso? Por conta da minha vida e da tua. Porque a palavra nos diz que ele, vindo desta terra, ele não pecou. Não, mas ele levou sobre si os nossos pecados. E levando sobre si os nossos pecados, Deus Pai não podia olhar para Jesus porque ele estava em pecado. O Deus Pai não podia naquele momento ter comunhão com o Deus Filho.
nossos pecados sobre a sua vida. Meus queridos irmãos, Jesus ele nos ensina algo tão maravilhoso. Mesmo diante da morte, mas se tem a presença de Deus, nós podemos dizer como o salmista dizia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Se o Senhor está conosco, então nós iremos. Se o Senhor está conosco, então nós não temeremos. Então nós não temeremos. E tem momentos na nossa vida que nós sentimos Deus longe de nós. Jesus sofreu desta morte espiritual, essa separação, por um tempo, mas sofreu essa separação. Agora, Davi, ele não sofreu de uma morte espiritual, mas diante dos pecados de Davi, no momento que Davi falhava, ele sentia Deus longe. Ou às vezes, meus irmãos, até mesmo em meio a dificuldades da nossa vida, às vezes questionamos e achamos Deus, Ele está longe. Pare para refletir comigo. Davi, um jovem que estava cuidando das ovelhas do seu pai no pasto, de repente esse Davi, um belo dia vai levar comida para os seus irmãos que estavam em batalha. Daqui a pouco eis que vemos Davi ali enfrentando um gigante. O rapaz só tinha que levar queijo, um alimento para os seus irmãos. Daqui a pouco estava Davi enfrentando um gigante. Daqui a pouco Davi estava derrubando aquele gigante no nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco Davi estava sendo exaltado, as pessoas cantando, louvando ali, cantando canções, falando: nossa, Saul matou tantos aí, mas Davi matou muito mais. Daqui a pouco estava o seu sogro Saul perseguindo Davi. E se formos ver a história de Davi, boa parte da sua vida foi perseguições, teve traição, um grande amigo dele traiu a confiança dele. Mas, meus irmãos, algo que Davi ensina para nós, no momento da angústia, no momento de uma angústia profunda, Davi ele clamava a Deus: meu Deus, por que me desamparaste? Senhor, eu estou chorando tanto que estou até nadando aqui na minha cama. Mas você vê que sempre nos Salmos, no final dos Salmos, Davi ele diz: o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é a minha salvação, nele eu confiarei, os meus inimigos é que vão cair por terra. Você vê sempre nos Salmos, Davi começando aflito e ele termina confiante no Senhor. Por quê, meus irmãos? Esse é o poder da oração. Quando nós clamamos, quando nós buscamos a face do Senhor, logo ele traz o consolo para nós, e ele mostra que não está longe, ele mostra que está perto de nós. Às vezes sentimos ele longe por falhas, por pecados, mas às vezes não é por pecados, às vezes é por fases mesmo que passamos da vida. Mas o tema desta noite é: ele não está longe. Tem religiões que acham que Deus existe, mas que é um Deus que está longe, que é um Deus que ele olha bem de longe a sua criação e abandonou a sua criação. Outros dizem que Deus ele contempla ali a sua criação como areia, como se fosse grãos de areia, só que Deus ali ele não faz nada. Se a pessoa quiser pecar ou não pecar, a pessoa que vai conforme a consciência dela. E alguns dizem que Deus nem existe, mas a verdade nós sabemos que Ele existe e que Ele não está longe. E Ele não quer estar longe de nós. Nós vemos que lá em Gênesis, aleluia, Deus ele vinha na viração do dia. Olha só o desejo do Senhor de se relacionar com o homem. Todos os dias na viração do dia, Deus vinha e conversava com Adão, conversava com Eva. Ei, como que tá, Adão? Como tá as coisas? Já nomeou, colocou nome em vários animais? Tem mais um monte para você colocar o nome. E era aquela comunhão. Só que depois nós vemos, foi rompida a comunhão, mas nós vemos quando Moisés guiou o povo pelo deserto,
Aí Deus, ele queria ter a comunhão com o povo, então ele quis estar no centro. Havia as tendas do povo de Israel, das 12 tribos em volta, e no meio havia o templo ali, o tabernáculo, onde mostrava que Deus estava no meio do seu povo. Então agora não era na viração do dia que Deus vinha, agora Deus queria estar no meio do seu povo. Só que Deus, ele queria mais comunhão conosco. Aí nós vemos no Novo Testamento Jesus dizendo: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Ah, Jesus, alguém poderia perguntar: mas o Consolador, ele vai vir na viração do dia nos ver? Aleluia. Ah, o Consolador, ele vai estar no meio da congregação? Não, o Consolador, o próprio Deus vai estar dentro de você, porque Ele quer ter uma comunhão mais profunda. Não é na viração do dia, não é perto, é dentro da tua vida. Ai, calafé. Ele quer estar dentro, Ele quer ter comunhão, Ele quer falar contigo pela manhã, pela tarde, pela noite. Acabou isso de viração no dia, agora é todo momento, basta nós procurarmos Ele. Deus, Ele não está longe, Ele não está longe. Se você parar um pouquinho do corre-corre da vida, parar para ouvir a voz do Senhor, você vai ver que Ele está dentro de você. Epa, calabacé, é o próprio Deus. É muito forte isso, meus irmãos. Eu me recordo certa vez, um casal de irmãos ali, idosos. A gente começou a fazer campanha de oração na casa desses irmãos. E a irmã, ela falava que estava com muito medo, que pela noite ela tinha umas visões que o diabo, os demônios, vinham para atormentar ela na madrugada. Eu falei: irmã, para refletir um pouquinho. Os demônios estão vindo atormentar a irmã. E vinha em sonho, né? Aquele negócio, né, meus irmãos? Eu falei: irmã, para refletir um pouquinho. O próprio Deus habita em você, o Espírito Santo. Quando o demônio vier, lembre-se: não, pode vir, Satanás, que dentro de mim está o próprio Deus, o Espírito Santo. Mais forte é aquele que está conosco, mais forte é o Deus que está conosco, hein? E com esse Deus conosco não tem demônio, não tem capeta, não tem diabo, não tem nada que possa prevalecer. E é importante termos esse entendimento, que Ele não está longe. Porque, irmão Elton, quando sentimos que Ele está longe, quando estamos orando há um bom tempo e a porta não se abre. Agora estamos um bom tempo orando por uma cura e a cura ainda não chegou. No momento que estamos já um bom momento orando pela salvação de um ente querido, e isso ainda não aconteceu. Quando clamamos e parece que Deus está em silêncio. Nesses momentos pensamos: Deus, Ele está longe. Mas Deus, Ele nos contempla, Ele sabe o nosso nome, o nosso endereço, Ele sabe do profundo, do íntimo, do que passa no interior do nosso ser. E a mente humana é algo tão, né, meus irmãos, maravilhoso, e também algo tão complexo, que só Deus para entender cada um de nós, só Deus para entender. E às vezes, meus irmãos, nós não entendemos a nós mesmos, mas Deus, Ele nos entende. Nós vemos essa história maravilhosa em João capítulo 4, que nos conta de que certo dia Jesus ia passando com seus discípulos por determinado lugar, e enquanto seus discípulos iam comprar comida, Jesus, ele senta ali na cidade de Samaria, ele senta perto do poço de Jacó, e ali ele fica naquele lugar. Só que é interessante que, se nós formos ler no início aqui de João capítulo 4, a palavra nos diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Ele poderia passar por outros lugares. Sabe o que eu aprendo nisso, meus irmãos? Nada que Jesus faz, nada que Jesus fala é por acaso. Às vezes até a gente acha: nossa, hoje eu não sei o que deu na minha mente, acabei passando por outro caminho para ir na igreja. O que aconteceu comigo? Eu peguei um caminho mais longo para ir para a igreja. Às vezes é Deus dando livramento.
Então nada na vida é por acaso. E Jesus, ele tinha que passar por aquele lugar. Seus discípulos vão buscar comida e lá está Jesus sentado ali perto do poço de Jacó. E eis que a palavra nos diz que então chega uma mulher para buscar água. Quem olhava fisicamente aquela mulher? Normal, foi buscar água ali, simples. Eu olho cada um dos irmãos aí, normal, simples. Mas Jesus, ele olha além. Jesus, ele olha além. Jesus, ele vê aquela mulher e ele diz: mulher, dai-me de beber. Dai-me de beber. E a mulher fica espantada: olha, como você fala comigo, sendo judeu, e eu sou samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não se davam. Os judeus e os samaritanos não conversavam. Olha, meus irmãos, como essas questões de divisões, de brigas e contendas já tinha lá atrás. Lá atrás. E Jesus, ele indaga aquela mulher: mulher, se tu me conhecesse, se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede água, tu me pediria, eu te daria água viva. Água viva. Aí a mulher questiona: mas como você vai tirar do poço? E olha só, meus irmãos, às vezes indagamos o Senhor sem entender o que Ele está falando. Por isso que eu gosto da passagem de Maria, que fala que Maria senta aos pés de Jesus para ouvir. Às vezes na correria, a gente não para prestar às vezes atenção na mensagem. Ah não, essa mensagem eu já conheço, a mulher samaritana, vai, apressa aí, já vai para o final, já conheço. E a gente não para ouvir o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Sempre que Jesus, ele tem uma palavra para nós, tem algo profundo por trás. E Jesus disse: olha, se tu me pedisse, eu ia te dar água viva. Ah, Jesus, Senhor, mas como você vai tirar água desse poço? O poço é fundo, eu não estou vendo nenhum balde na tua mão para você tirar água desse poço. Mulher, qualquer que beber dessa água aqui, vai tornar a ter sede. Mas a água que eu der, esta água a pessoa já não vai ter mais sede. Aí Jesus, como é um ótimo, melhor pregador, Jesus, ele traz curiosidade naquela mulher. Daquela mulher talvez está meio desatenta ali, opa, você quer me dar uma água que eu não vou ter mais sede? Ah, então, Senhor, eu não queria falar nada não, mas se você quiser me dar essa água aí. Imagina uma água que eu não vou ter mais sede, eu não vou precisar vir aqui num poço todo dia buscar água, aí vai ficar mais tranquilo. Aí Jesus, ele pega e vai direto no problema daquela mulher. Direto no problema daquela mulher. Às vezes achamos que o Senhor quer resolver algo, mas Ele quer resolver mais profundo. Olha como a mulher estava superficial. Ah, Senhor, me ajuda nessa questão aqui que eu não preciso mais vir aqui buscar água. Eu não preciso mais vir aqui buscar água se você me der uma água que eu não vou ter mais sede. Só que Jesus não queria falar de água, Ele queria falar de algo mais profundo. Jesus, ele queria trabalhar, queria saciar a sede da alma dela. Jesus queria tratar no interior, no profundo, nas emoções, na vida espiritual daquela mulher. Ei, eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas o Senhor, ele quer trabalhar algo mais profundo. Ele quer trabalhar nos teus traumas, Ele quer trabalhar nas tuas feridas, Ele quer sarar, Ele quer te curar, Ele quer trabalhar no teu ser. Deixa esse negócio, Senhor, me dá então essa água viva aí, eu quero essa água. Senhor, abre aquela porta em frente do Senhor. Ele quer primeiro trabalhar algo mais profundo, Ele quer sarar as suas feridas, Ele quer te colocar de pé, Ele quer te fortalecer. Ainda canta a glória, Ele quer derramar um bálsamo no teu coração ferido nesta noite. Ai, canta a Oh, Deus da glória. me dá essa água, Senhor. Aleluia. Mulher, fala uma coisinha. Chama o teu marido para mim. Vai lá chamar seu marido. Ah, Senhor, eu não tenho marido não. Ah, você disse bem agora. Porque você já teve 5 e o que você tem não é seu.
Ou seja, meus irmãos, aquela mulher era roubadora de marido dos outros. Aquela mulher estava indo buscar água no poço de Jacó naquele horário, a qual o sol estava, aquele sol de rachar, porque ela não queria ir no horário que as outras mulheres iam buscar água, porque eu falava, ó, mulher adúltera ali, ó. Então ela toda envergonhada, vivendo aquela vida bagunçada, ela vai num horário que achou que não ia ter ninguém, mas tinha alguém esperando ela. Ela achou que não ia ter ninguém, achou que ia ser mais um dia, ia buscar sua água, ia voltar tudo desiludida, ia voltar na mesma vida do mesmo jeito. Não, mas o mestre estava esperando ela. Ei! Oh, ele não está longe. Quando achamos que ele está longe, oh, ele está só no poço de Jacó esperando você chegar. Ele te dá água viva, para ele saciar a sede da tua alma, para ele te dar vida. Senhor, eu vejo que tu és profeta. Olha, você falou um negócio que ninguém sabia, Senhor. Eu vejo que tu és profeta. Os nossos pais, Senhor, já que tu és profeta, eu queria saber, os nossos pais, eles adoram lá no monte Gerizim, o monte da bênção. Os samaritanos por muito tempo adoraram naquele monte, mas os judeus, eles adoram lá na cidade. Adoram na cidade. E onde que é o lugar de adorar? Aí Jesus disse, mulher, crê que a hora vem, e a hora é que não é nem no monte, nem em Jerusalém, mas a hora vai vir que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Seja no monte, seja lá no templo, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Aí nós vemos esta mulher dizendo, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, ele vem. Eu sei que quando ele vier, ele vai anunciar tudo. Então, meus irmãos, mesmo uma mulher que estava numa situação difícil, uma mulher adúltera, mas ela tinha uma fé lá no coração dela. Ela diz com os próprios lábios, eu tenho essa fé, eu sei que o Messias, ele há de vir e ele vai anunciar tudo. Eu sei que ele não veio ainda, ele está longe lá, mas ele vai vir. Aí Jesus pegou e disse para aquela mulher, mulher, não está longe não. Ó, estou aqui, mulher, sou eu que falo contigo. Ele não está longe não. Ele não está longe. Ele está pertinho, meus irmãos, só nos esperando para o diálogo, porque ele vai nos surpreender. É no diálogo que ele nos surpreende. Olha aqui, que lindo, Jesus conversando com essa mulher, e a mulher fala, Jesus fala. Daqui a pouco Jesus vai revelando a vida daquela mulher, e daqui a pouco aquela mulher, ela deixa o balde no chão, e ela sai correndo na cidade anunciando, eu vi o Messias, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história, eu vi o Messias, eu contemplei, eu achei que ele estava longe, eu achei que estava lá no céu ainda, mas ele estava pertinho de mim, ele está pertinho de ti, ele está pertinho de ti. E a palavra nos diz que essa mulher, meus irmãos, uma mulher sofria um pobre, uma vergonha. Ela larga o balde, ela vai lá na cidade e começa a anunciar. Imagina uma mulher que estava ali escondida, pegar água, chega na cidade e começa a anunciar, eu vi o Messias, eu vi. Aí o povo que vai lá ver, ficam maravilhados em ver o ensino de Jesus, em ver como ele falava. Glória a Jesus. A Bíblia nos diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, versículo 18. Ou seja, é só invocarmos Ele com todo o nosso coração, na nossa sinceridade. Às vezes, meus irmãos, na hora que vamos falar com Deus, me faltou palavras. Às vezes para reclamar para fulano, para ciclano, que olha como
não dá vida, o fulano me perseguindo, o ciclano me perseguindo. E tem gente que até manda indireta nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook. Aí a gente chega para falar com Deus: ô Senhor, nem tenho palavras para falar hoje. Parece que some tudo as palavras. Mas não, meus irmãos, que possamos abrir o coração para Ele. Porque Deus, Ele guarda o segredo. Com Deus você pode falar de tudo que está no seu coração. Até coisas, meus irmãos, ocultas às vezes. Senhor, nossa Senhor, uma inveja que bate no meu coração, tira essa inveja do meu coração. Senhor, nossa, eu tenho fofocado do fulano, tira isso de mim. Às vezes, meus irmãos, por a gente não agir com sinceridade com Deus, a gente segue caindo nos mesmos erros. Mas a palavra nos diz que perto Ele está daquele que invoca em verdade. Invoquemos Ele em verdade. Ele não está no poço de Jacó, não. Ele não está lá na casa de Marta e Maria, qual é o mar de Marta e Maria sentaram aos pés de Jesus. Não, Ele está conosco. Ele está dentro de nós. Basta clamarmos que Ele nos ouve. Aleluia. A palavra nos diz no Salmo 34, versículo 18, que perto está o Senhor dos que têm um coração aquebrantado e salva os contritos de espírito. Então o Senhor está perto daquele que é sincero, daquele que tem um coração quebrantado. E às vezes, meus irmãos, como é lindo nos momentos que a gente está mais naquela luta travada, que a gente nem consegue orar direito, sabe, que nem Ana lá no templo, só movia a boca, mas nem saía palavras. Naquele momento o coração está quebrantado, é que a gente vê o céu se abrindo, que a gente vê a glória do Senhor se manifestando. Tem coisas que o Senhor permite na nossa vida, para chegarmos mais perto dEle. Para finalizar, Ele não está longe, não. Ele não está a 1 quilômetro de distância, Ele não está a 1 metro, Ele não está a 1 centímetro, não. Ele está dentro de cada um de nós, dentro dos teus servos, pois Ele prometeu: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que estará convosco. Que o Espírito Santo fale mais em cada